Graça e paz a todas e todos. Estaremos falando um pouquinho sobre o Salmo 32, que revela na sua constituição o alívio do perdão. Como é bom ser perdoado quando cometemos um erro, não é verdade? E Davi, nesse salmo, ele fala disso. Este salmo é um salmo penitencial e Davi expõe sua experiência pessoal. Deixa claro que a verdadeira natureza do pecado é convincentemente percebida, enquanto a liberdade feliz do perdão é uma realidade passada e presente. Dizia isso Moody no seu dicionário bíblico, volume 2, página 381. Vamos ao Salmo. Os primeiros 2 versículos falam do pecado que é perdoado. Vamos ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Essa palavra bem-aventurado, queridos, queridas, é o mesmo que feliz, não é? Quando eu digo assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, a mesma coisa, feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Bem, esse texto nos mostra que Deus nos trata com misericórdia enquanto analisa as nossas ofensas, representadas nesse salmo aqui, nesses 2 versos, pelas 4 palavras-chave. Revejam o texto, vocês têm a Bíblia na mão, não é? A primeira é transgressão, que é isso? Desobediência declarada ou recebida. A outra palavra-chave é pecado. O que é pecado? Pecado significa errar o alvo. A outra palavra é maldade, que é a mesma coisa que iniquidade. E a outra palavra é engano. Engano é qualquer tipo, inclusive enganar-se a si próprio. Deus nos perdoa completamente e nos dá felicidade plena. Jesus cobriu todos os nossos pecados, transgressões, maldade e enganos. Ele nos fez novas criaturas. Como é bom confessar os nossos pecados. Qualquer tipo de pecado. Porque pecado encoberto apodrece os nossos ossos. Existe muita gente que prefere que seus pecados fiquem escondidos por causa da vergonha pública, mas, na realidade, a confissão deles poderá redimir, libertar e trazer de volta a confiança ao pecador perdoado. É feliz ou é bem-aventurado aquele que confessa sua transgressão, porque será perdoado. Ainda assim, é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos redime. Nós falamos disso aí porque tem muita gente pregando salvação através de obras. Não. As nossas obras, por melhores que sejam, não nos salvam. É a graça exclusiva de Jesus Cristo que pagou todos os pecados por nós. Agora, não quer dizer que nós devamos viver pecando. De jeito nenhum. Porque os redimidos procuram praticar boas obras. Mas a graça que vem pelo canal da fé, ele é que exige as boas obras. E não são as boas obras que nos levam à salvação, mas a graça de Jesus Cristo pela estrada da fé. Bem, vamos agora ver o 3º e 4º verso do Salmo 32, que mostra que o pecado escondido é uma coisa terrível. É um fardo
pesado demais. Os versos 3 e 4 dizem: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Por quê? De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é a mesma coisa que verão. Bem, Davi sofreu muito enquanto escondeu o seu pecado. Dia e noite era afligido pela sua própria consciência. Queridos, queridas, o pecado nos envelhece e produz sulcos profundos na nossa alma. É como alguém perdido no deserto sem água, sob o calor escaldante, murcha até secar pela desidratação. Eu já fiquei muito tempo, uma vez, sob calor escaldante, num dos lugares do nosso sertão nordestino. E o desejo de beber água era tão grande, mas estava longe de qualquer ponto. Que sofrimento! Assim é o pecado escondido dentro de nós. Enquanto não confessarmos os nossos pecados ocultos, nunca poderemos ser felizes, porque o pecado é um câncer que nos consome interiormente. Vejam bem, sem confissão não há perdão. Confissão é resultado de arrependimento que leva à liberdade, enquanto que pecado velado é por angústia para a pessoa. Pessoa que não tem coragem de confessá-lo e por isso carrega um fardo desnecessário e muito pesado. Eu sempre digo para os casais, tanto ao esposo como à esposa, confessem os seus pecados cometidos por você em relação ao vosso cônjuge, porque isso vos libertará. A terceira parte do Salmo, que é o verso 5 apenas, mostra que a confissão do pecado traz de volta a vida. O texto diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vejam bem, gente, a decisão de confissão é um processo que envolve reconhecimento do pecado, a necessidade de confessá-lo e a confissão propriamente dito. Querido e querida, a confissão é uma decisão que liberta. O Senhor perdoa. Essa é a garantia. Olha, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos libertou, nos deu nova vida. Com o perdão, os nossos pecados são jogados para longe de nós. Jesus Cristo passa a ser o nosso advogado. Vamos à quarta parte do Salmo. Um texto mais longo, que vai dos versos 6 até o 11. E mostra que essa confissão é uma experiência que ensina sabedoria. Vamos lá. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, e estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti.
O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Vejam bem, queridos, queridas, o perdão divino é disponível para todos os que creem. E Davi nos incentiva a orar com sabedoria, enaltecendo aquele em quem podemos confiar, que nos preserva no sofrimento, que nos vê sempre onde quer que estejamos, que nos ensina os seus caminhos. Precisamos aprender a obedecer ao nosso Senhor por decisão nossa. Temos experiência com Deus e ela nos incentiva a tomarmos decisões. Não devemos ser como o cavalo e a mula, que são impulsionados pelos apertos do cabresto. Devemos ser impulsionados pela palavra de Deus e cumpridores dela. Sejamos sábios, queridos e queridas, e vivamos a liberdade da transparência. Que Deus abençoe a todos e todas